O Taylorismo industrial tinha uma coisa que o Ford levou para a linha de montagem de uma maneira assim, que a gente critica, etc., e com razão, porque tem muitas coisas a serem criticadas nesse sistema de produção, pela fragmentação do processo, por tarefas que são muitas vezes até muito específicas demais, mas tinha uma questão muito interessante no Taylorismo industrial, que não acabou, evidentemente, mas tinha uma coisa fundamental, que é o seguinte: um dependia do outro. Se eu pegar uma central de atendimento, se eu pegar muitas vezes uma frente de caixas de banco, um não depende do outro. Aliás, muitas vezes a organização do trabalho era feita, isso espero que já diminuiu ou acabou, um competindo com o outro, para ver quem era o trabalhador mais que era capaz de andar mais rápido, não acabou, né? Então, é aí que está o problema, né? Quem vai mais rápido, um compete com o outro, em vez de ser um colega do outro. Então, assim, falar que em serviços é o Taylorismo industrial é mentira, porque, na verdade, no serviço você tem uma grande linha de frente, onde cada um está no salve-se quem puder, né? E, na verdade, eu não dependo do colega, eu atrapalho o colega quando eu vou pedir uma informação. Central de atendimento é típico, né? Mas você podia me dar uma força aqui? Não, mas está entrando no meu tempo médio de atendimento. Então, assim, fundamentalmente é discutir o quanto o meu trabalho é definido enquanto uma tarefa fragmentada, uma tarefa que não tem uma perspectiva de atuação no processo de produção do serviço. Esse eu acho que é o ponto fundamental que a gente tem que discutir quando está falando em saúde do trabalho. Porque é aí que começam todos as medidas, inclusive todas as maneiras de controle. Não sei se vocês viram a alegoria do filme do Charlie Chaplin, né, quando ele fala dos tempos modernos. Isso é a coisa que na indústria apareceu pouco, né, que tinha aquela câmera mostrando, mas é evidente que tem. Mas em serviços, o controle, principalmente em bancos, o controle é em cima da pinta, né? Quer dizer, você é controlado o tempo todo. Evidentemente tem uma questão de segurança operacional, que eu não vou entrar nessa discussão, acho que, de qualquer forma, o dado bancário é um dado sigiloso, inclusive tem toda uma ética profissional aí na categoria com relação a isso, mas tem o controle sobre a pessoa em termos do que ela está fazendo, quanto ela está fazendo, em que momento ela está plugada. Eu estou aqui no Acre, eu sei se o cara está plugado ou não, quantas autenticações ele deu, etc, etc. Então, assim, eu consegui o sonho taylorista de controlar absolutamente o que a pessoa está fazendo. Inclusive, quando eu consigo gravar por razões de segurança operacional, eu, inclusive, tenho condições de partir para outras formas de pressão, outras formas de constrangimento através do uso dessas coisas que acontecem. Eu não estou dizendo que não deva existir isso, mas eu estou alertando que isso é uma questão fundamental. Nunca houve tanta possibilidade de controlar os trabalhadores como nesse tipo de tarefa. Bom, pensando assim, eu acho que a gente tem uma questão que precisa sempre ser trabalhada, é a seguinte: qual é o conteúdo das tarefas? Qual é o processo de produção? Quais são as metas de produção? Como que é organizado o tempo de trabalho? Como são organizadas as relações entre eu, meus colegas e a minha hierarquia? Porque foi dito aqui, é interessante isso. A gente vê hoje sofrimento em vários níveis. Tem o nível, vamos dizer assim, mais em contato com o cliente, mas a gente escuta cada vez mais se falar de casos de gente em nível gerencial que está completamente deprimido, pirado, etc, etc. Né? No Brasil se fala pouco sobre casos de suicídio no trabalho, mas eu tive contato na França, isso apareceu muito. Apareceu como um escândalo na sociedade, pessoas se suicidando, mais na área industrial, né? E isso não era um nível só, isso era em vários níveis da hierarquia dessas empresas, mostrando que havia um mal-estar geral, não era uma coisa situada apenas num lugar ou numa empresa, havia um mal-estar geral que era muito problemático. Quando eu aprofundo o meu conhecimento sobre o trabalho em si, o conteúdo do trabalho, eu me torno interlocutor para discutir transformações nesse trabalho. Porque uma das coisas fundamentais que existe em qualquer possibilidade de ação é o que se propõe no lugar também, né? Então, assim, de que maneira eu posso enriquecer o conteúdo de uma tarefa sem fazer aquela história de querer que a pessoa faça 15 coisas ao mesmo tempo? É muito mais, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo banal para vocês. Uma das grandes, inclusive é o tema da pesquisa que a gente está fazendo agora, uma das grandes fontes de sofrimento para as pessoas está ligado na
impossibilidade, no impedimento. E uma das impossibilidades que a gente viu muito, mas principalmente em central de atendimento, mas acontece em vários outros tipos de tarefa, de trabalho, no caixa, na supervisão, em vários momentos, em vários lugares de um tipo de atendimento bancário ou de serviços, é essa impossibilidade de ação. Eu não posso. Vocês sabem muito bem que uma das causas das pessoas em central de atendimento falarem no gerúndio, né? Eu vou estar fazendo, nós vamos estar pensando, nós vamos estar querendo fazer alguma coisa. O que significa isso? Significa que a pessoa não sabe o que vai acontecer. Ela não tem nenhuma possibilidade de agir no processo de produção daquele serviço para resolver o problema do cliente. Às vezes, até sabe que não vão resolver, mas não pode dizer. Isso é uma coisa interessante, que é o foco de uma pesquisa que a gente está fazendo hoje em associação com o pessoal na França também. Às vezes a pessoa é obrigada a mentir. É quase prescrita a mentira, né? Uma coisa fala, não vai, você vai fazer, mente. Então, assim, isso é uma questão super importante, porque mostra o quanto a gente pode chegar em certas situações pelo fato de não poder agir. A gente fez até uma vez um artigo que às vezes você não pode nem ir ao banheiro, né? Porque chega em tais absurdos, que não é só não poder agir no sentido do seu processo de trabalho. Tem situações que a pessoa tem que pedir, pelo amor de Deus, para ir ao banheiro. Ou quando vai ao banheiro, tem um banheiro por andar, o tempo de ir ao banheiro já acabou a pausa, etc, etc. Então tem coisas assim que são absurdas, que infelizmente a gente ainda convive nesse nosso país. Bom, eu vou entrar só um pouquinho, eu saindo da ergonomia, na questão da psicodinâmica do trabalho, que é uma coisa que apareceu bastante, e eu recomendo fortemente para quem gostar de leitura, ler os livros do Christophe Dejour, né, porque tem coisas muito, muito, muito significativas. A gente teve o prazer de traduzir um que fala exatamente de avaliação do trabalho. Isso é uma coisa super importante, porque quando a gente está falando em metas, está falando em pressão para a produção, e muitas vezes usando o termo assédio, que é um termo de difícil uso, porque a identificação, o conceito de assédio não é muito simples, mas o fato de que todo mundo é avaliado no trabalho, e avaliado principalmente pela hierarquia, e é avaliado pelo cliente, pouco avaliado pelos colegas, que isso é uma forma de avaliação também que a gente tem. O colega muitas vezes vira supervisor, e na categoria bancária, quando vira supervisor, é como se mudasse de mundo, né? Tem todo um outro estatuto, né? Quando você muda de... É uma coisa muito maluca que, assim, claro que dá para entender em termos de relação de poder, né? Mas em termos de categoria você fica meio assim.